Programa AgroConecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande. Satisfação, amigos, em mais uma edição do nosso podcast AgroConecta. Para você que nos acompanha nas redes sociais do Sindicato Rural de Arroio Grande, no nosso canal no YouTube, já fica o convite para você ativar as notificações para ficar por dentro de cada novo episódio do AgroConecta. Lembrando que trechos desta entrevista vão ao ar também semanalmente na Rádio Difusora, nessa parceria de mídia que o Sindicato Rural tem feito para reproduzir aí os nossos conteúdos e as ações também do Sindicato Rural como forma de deixar a nossa comunidade por dentro de tudo aquilo que acontece no nosso meio sindical. Nessa edição, estou acompanhado mais uma vez do presidente do Sindicato Rural, o Marcelo Silveira. Fez questão de participar desse bate-papo porque hoje temos uma presença muito especial. Estamos recebendo aqui os nossos dois convidados, prefeito Ivan Guevara, vice-prefeito Casca Silva, né? O doutor Ivan e também o Casca estão encaminhando aí a reta final da sua gestão, num processo de transição dentro do governo, né? Já com os trâmites aí para a nova gestão que assume a partir do próximo ano. E a gente fez questão de trazer o doutor Ivan, de convidar o Casca aqui para falar a respeito do programa Jovem Aprendiz, que é uma das ações que o sindicato tem em parceria com a prefeitura, e também para falar dessa relação que sempre se teve entre o sindicato e o executivo municipal, já encaminhando essa reta final da gestão. Marcelo, né, que prazer estar recebendo aqui o prefeito e o Casca, que tão bem acolheram o nosso convite para bater esse papo aqui direto no AgroConnect. Sem dúvida, Rafael, sem dúvida. É uma honra recebê-los, doutor Ivan e Casca, grandes parceiros nossos. O Sindicato Rural tem essa proximidade com o Executivo muito forte. A gente trabalha junto há bastante tempo. Comecei, eu acho que o meu segundo ano do primeiro mandato, lá 2012 já. Na época, o prefeito Henrique literalmente nos abriu a porta do gabinete, e depois o doutor Ivan, né, no cargo, né, como prefeito, também seguiu nos acolhendo muito bem, ao qual, doutor, eu deixo o meu agradecimento aqui público, né? Já agradeci várias vezes, mas dessa vez é em podcast, o troço é mais midiático, né? Mas brincadeira à parte, o doutor Ivan e o Casca foram grandes parceiros nossos, né? E é importante, já vamos pegar esse gancho, é importante esse podcast para que o futuro prefeito Neto Pereira e o vice João César, que também serão convidados a participar conosco aqui. Estamos num processo de transição, por sinal muito bem encaminhado, evoluindo super bem, pelo que eu tenho acompanhado. Isso é muito bom, Arroio Grande agradece e cresce com isso, para que a gente siga essa parceria, e em cima de um programa educativo e também com um aspecto social muito importante. Então, muito obrigado ao Executivo por essa parceria de longo tempo, as pessoas do doutor Ivan e do Casca, e com certeza seguirá com o novo governo, porque o Arroio Grande precisa disso. Os jovens do Arroio Grande precisam disso. Como se falou no podcast anterior, é um programa que prepara
o jovem para o mercado de trabalho dentro do agronegócio, né? No nosso caso aqui, bovinocultura de corte, e também faz com que esse jovem tenha um crescimento como ser humano, dentro de valores, de conduta, de assiduidade, de comprometimento que somarão para ele na vida futura. Antes de a gente falar aqui do nosso ponto principal no AgroConecta, que é o Jovem Aprendiz, passando a palavra para o prefeito Dr. Ivan Guevara, eu quero parafrasear aqui o Marcelo Silveira em uma reunião e, se eu não me engano, também em um discurso público, Marcelo. Dentro da abertura da Expofeira de Arroio Grande, tu utilizou a seguinte frase que eu me recordo. Dr. Ivan e o Casca poderiam encaminhar tranquilamente o final da sua gestão, porque dentro daquilo que foi acertado e acordado junto ao Sindicato Rural de Arroio Grande, tudo que foi estabelecido foi cumprido dentro dessa parceria. O discurso é esse, né, Marcelo? Assino embaixo do que tu disseste e ainda carimbo. Não, é importante, Rafael, é importante se trabalhar. Eu sempre digo, a gente vive num país democrático. Cada um tem a sua opinião, seu posicionamento, sua ideologia política. Perfeito. Mas é importante, no momento do comprometimento, do acordo, do aperto de mão, aquelas pessoas envolvidas saber que aquilo ali vai fluir. E eu sou testemunha que o doutor Ivan e o Casca se portaram dessa forma. O governo anterior, o Henrique, na época, e o doutor, como vice, se portaram da mesma forma. E, com certeza, o pessoal que vai entrar, o Neto e o João César, também se portarão dessa forma. Porque são arroiograndenses, querem que o Arroio Grande cresça. Mas é verdade, a gente teve sempre uma conduta dessa maneira. O que combinou está combinado. Né? Às vezes, alguma coisa não dava, né, doutor? Olha, Marcelo, não vai dar. Tudo bem, jogo aberto, transparência sempre. Né? Mas a maioria das vezes sempre deu, doutor, sempre deu. Então, foi muito bom essa tranquilidade em saber que o que foi tratado no gabinete, o que se acordou, está combinado e vai ser cumprido. É isso aí. Prefeito, essa foi a dinâmica de trabalho, se sente tranquilo para encaminhar o mandato, sabendo, né, de uma instituição tão importante para o nosso município, que é o Sindicato Rural, mantendo essa relação aí de cordialidade, sempre procurando atender os produtores através dessa entidade sindical. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Casquinha. Marcelo, a gente volta e meia, converso com o Casca até de forma informal, de que se aproxima o nosso final de mandato, a nossa gestão 2021 a 2024, e todos nós que acompanhamos todas essas ações e tudo que aconteceu durante esses 4 anos, a Covid, efeitos do clima, chuva, estiagem, podemos garantir e afirmar que estamos com o dever cumprido de ter feito tudo aquilo que a gente se propôs, principalmente com relação ao nosso plano de governo, de uma forma que eu acho que é importante mesmo, porque muitas vezes tem uns que usam muito da falácia e usam programa de governo que sabem que não vão cumprir, e nós, graças a Deus, Casca, nós cumprimos, acho que mais de 90% do nosso programa de governo, então estamos com dever cumprido, mas agora nessa transição, tomando todos os cuidados para poder fechar bem o nosso ano, o nosso mandato. E uma das oportunidades que a gente tem, que a gente reforça, é essa oportunidade que a gente tem durante esse período no Jovem Aprendiz. Me parece que estamos na 5ª edição, pelo que... Sim, iniciaremos a 5ª. Estamos a caminho da 5ª edição, teve uma interrupção de 1 ano, eu acho que pela pandemia, mas eu acho que governo nenhum vai se negar a participar, até porque é da responsabilidade de qualquer gestor incentivar e apoiar atividades e ações voltadas para esses que o Sindicato Rural, junto com o Senar, desenvolvem.
até a participação nossa como gestores tem sido pequena, porque o maior mérito tem sido de vocês. Essa economia que se injeta em torno de 27 mil a 30 mil por mês e que fica aqui no município, é mais que todo gestor tem que aplaudir e agradecer por essa oportunidade. Então, a pouca participação que a gente teve, Marcelo, pode ter certeza que foi assim, com bastante satisfação e até agradecendo a oportunidade de poder se sentir útil na soma desse tipo de ação. E acredito que o próximo governo não deverá agir de forma diferente, entendeu? Porque além de assumir, como tu colocou, a disciplina, a responsabilidade, né, a corresponsabilidade do aluno com relação também às suas notas, a assiduidade deles nas suas aulas, tudo e ainda a motivação que se tem na formação, na capacidade educativa, na transformação que isso pode fazer. Até hoje eu perguntava para o Rafael, eu digo, eu já participei de algumas formaturas, e aí me surge uma curiosidade, eu digo, Rafael, quantos alunos já saíram em torno desses que já foram formados durante o jovem aprendizado? Doutor, acho que é em torno de uns 200, talvez, ou mais. Digo, e desses 200, será que nós conseguimos aproveitar que percentual desses alunos estão fazendo a sua faculdade, que percentual desses alunos estão fixados no campo, que percentual desses alunos estão colaborando, contribuindo com suas famílias no campo e fixar o homem no campo para evitar o êxodo rural. Aí depois ele me disse, não, vou tentar procurar saber. Mas, independente de tudo isso, nós fizemos a nossa parte, Marcelo. Claro. O sindicato fez sua parte, o Senar fez sua parte. Então, eu acho que nenhum dessas três instituições, nenhum de todos aqueles que se somam, até as empresas, parabenizar também a todos os empresários que se prontificam a se somar, a dar esse valor que o aluno recebe, que deve ser deduzido depois no seu imposto de renda, também é uma oportunidade, acho que na soma de todos esses fatores, na soma, na união de todos esses esforços, vem um aluno que amanhã depois poderá ser presidente do sindicato, que amanhã depois poderá ser o futuro prefeito dessa cidade. É por aí. Então, é uma oportunidade boa e, como disse antes, saímos com o dever cumprido de ter feito essa parceria junto com vocês. O senhor sabe que o Ladislau estava colocando um exemplo aqui de um jovem que estava indeciso no momento da entrevista. Inclusive veio com o pai e a mãe dele e ele estava... E aí o Ladislau disse, não, para aí, tio, tu tem que ser firme. Se tu quer desistir, não tem problema. Mas se tu vai encarar, tu tem que encarar. Tu lembra que essa vaga podia ter sido do outro. Né? Não, seu Ladislau, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou levar a sério e vou encarar. Terminou o jovem, fez o KVG, o Visconde da Graça, o antigo Visconde da Graça, o técnico agrícola, e está ingressando na agronomia. Tá bom, viu? Quer dizer, responde um pouco da sua para nós agora realmente precisa melhorar. Eu não tenho ideia de... Isso que o doutor colocou é uma interrogação interessante. Eu não tenho ideia de um percentual, mas eu acho que ainda é baixo. A gurizada, eu dou um sacode neles de vez em quando, né? Na gurizada em geral, não só do jovem, mas os guris que meu guri está com 18, 19 fez agora e tal. E os que vão lá em casa e convivem conosco, eu sempre trato eles com carinho, mas com firmeza, né? E eu digo um ditado que me vem sempre à cabeça, eu digo, olha, a vida é dura com quem é mole, a gente tem que ter firmeza nas coisas. Mas eu acho, doutor, que precisa ainda um estalo a mais da gurizada para que aproveitem aquele embalo, né? Seja para seguir estudando, como também para entrar no mercado de trabalho que tem espaço. Eu estava comentando no podcast anterior, gravado anteriormente, que o pessoal se queixa que não tem emprego. Não, emprego tem. Emprego tem. O que precisa falando do agronegócio, né, que é o nosso segmento aí que a gente conhece, precisa uma mão de obra cada vez mais preparada e qualificada. Né? Eu lembro que há anos atrás,
numa reunião do dissídio coletivo aqui, veio um senhor, seu Eloy, se não me engano, acho que era ele na época, o negociador. E jogo duro e tal. Eu digo, seu Eloy, o senhor viu que nós estamos perdendo tempo aqui, a tarde inteira, para discutir o salário do mau funcionário? Porque o bom ganha o dobro disso aí. O bom está empregado, o bom... Né? Aí ele... realmente, senhor, o senhor tem razão. Quer dizer, é isso que tem que dar o estalo na gurizada. Eles têm que fazer o algo a mais, eles têm que se doar um pouco mais para, né, Casca? No fim do mês, aquele salário ser diferente. Bem qualificado, né? É por aí a coisa, mas é uma interrogação interessante da gente acompanhar essa gurizada para ver aí o percentual que está se dando conta, né? Está se dando conta. Deixa eu puxar o vice-prefeito Casca Silva aqui para o nosso bate-papo. Sempre que eu converso com o Casca, nos trabalhos de reportagem que a gente acaba fazendo, eu gosto de ouvir o Casca, além como vice-prefeito, também como educador. Então, nada mais importante do que nós termos aqui entre nós um educador para falar a respeito do jovem aprendiz e o impacto que esse programa traz para o município de Arroio Grande. Casca, tu conhece a realidade da sala de aula, tu conhece a realidade dos alunos aqui de Arroio Grande, não só pela tua andança aí dentro da Secretaria Municipal de Educação, que a gente sabe que tu, como vice-prefeito, acompanha bastante, mas como gestor, né? O impacto que isso traz para as nossas salas de aula, né? A importância do município de Arroio Grande ser privilegiado, né, no estado do Rio Grande do Sul de ter um programa como Jovem Aprendiz. Casca, seja bem-vindo. Primeiro, Rafael, cumprimentar o Sindicato Rural de Arroio Grande. O poder, em qualquer situação, Marcelo, sentar numa mesa e poder discutir. Hoje, o que nos move, né, é o encontro de ideias, é uma política efetiva de parceria. Hoje, num poder público, precisa, né, alavancar em áreas importantes e na qual a agropecuária, o agronegócio está inserido diretamente naquilo que significa, né, o poder de um orçamento público do município de Arroio Grande, e isso passa efetivamente, né, pela condição de visão de mundo que se cria dentro do setor. Sim. Então, quanto mais nós qualificarmos, né, o nosso cidadão, o nosso jovem, para que haja um entendimento da importância de que gera a riqueza do município, lógico, e é claro, né, que independente de nós chegarmos a 60%, 70%, né, de avanço em termos de condição de vida, doutor Ivan, mas de consciência política de que significa tudo isso que move o município de Arroio Grande. Então, cumprimentar o sindicato, né, e o Senar, e aqui não se faz mais jus que nós, o processo inverso aqui, o poder público, chegar aqui ao sindicato e agradecer imensamente o sindicato por poder se relacionar aí com a força produtiva do município e capitanear, né, geração de emprego, sim, né, geração de renda, sim. É a perspectiva de nós melhorarmos a cultura do nosso povo. Isso não tem preço e não tem valor. Então, tenho a certeza, Marcelo, em nome, né, de todos que passaram pelo sindicato, Ladislau, que iniciou, e lembra aí, né, o nosso secretário, ex-secretário Carlos Olívio, eu estava na Câmara de Vereadores e estava firme incentivando esse processo de parceria, porque entendo eu, né, eu sou um professor que militei, né, quase todas as escolas rurais. O grande sonho do educador, o grande sonho, né, Daniel, que está aqui presente, era de que nós pudéssemos sair somente daquele horário estanque ali, na qual o conhecimento que é empírico, mas ele precisa sair dos muros da escola, né, porque a vida é diferente, né? E para nós o grande sonho é que nossos alunos do interior pudessem se apropriar dessa cultura maravilhosa que é a nossa cultura do município e por diante. Então, quando tivemos a oportunidade de conhecer primeiramente o Jovem Aprendiz, eu como educador vibrei muito. Era tudo aquilo que o educador, né, sonha, que um gestor público sonha, de que as coisas que talvez, né, estejam longe das nossas mãos e fogem, às vezes, do nosso olhar, está ali o Sindicato Rural nos acompanhando nesse processo e nos dando, né, a oportunidade de levar os nossos jovens para a qualidade, né, cultural e principalmente no que diz,
né, as coisas que modificam não só a vida do ser humano, do jovem, mas a vida do município. Então, com certeza, Rafael, eu me sinto muito à vontade, primeiro, estar aqui no Sindicato Rural, né, e ouvir, né, do presidente Marcelo, né, que as parcerias elas são construídas num olhar, né, daquele que tem um olhar, né, de amor pela nossa terra. Né? Está aqui o exemplo claro disso. Eu sempre tenho oportunidade, né, de colocar. O doutor podia estar em casa, no seu gabinete, veio lá da Nicarágua, né? E chegou o momento da sua vida, ele disse, olha, eu tenho que prestar, porque retornar à minha terra aquilo que ele me deu. Já é daqui. Dizia isso, da minha terra. Então, são essas coisas que nos incentivam, né, de criar políticas efetivas, políticas, eu sempre digo, né, não de governo, mas política de Estado, que nós precisamos fortalecer isso. Então, a base continuar efetivamente trabalhando para que se gere, né, aquilo que a gente entende que é o crescimento de um povo, né, e isso, historicamente, né, às vezes a gente interrompe porque há outros entendimentos. Eu faço a política do meu governo, né, o próximo governo que resolva. Nós pensamos diferente, portanto, que nós temos hoje num processo de transição. Hoje pela manhã ainda conversava com o pessoal da equipe, né, estamos convidados para ir a Brasília agora, no final do mês, conversando com o doutor, vou primeiro conversar, né, com o governo, né, Neto e João, para a gente formatar isso aí, porque o Arroio Grande continua. Né? Então, tudo aquilo que a gente, né, poder avançar, né, e eu vejo com muito bons olhos o jovem aprendiz, porque o crescimento, né, de um jovem, né, passa por alguns percalços, daqui a pouco se desestimula. Né? Aquilo que nós estamos falando, a qualidade, né, o mercado, né, é para aquele que realmente está à frente. Né? E aí tu tem que ser bom, aí tu tem que te preparar. Mas, aqui no município de Arroio Grande, Sindicato Rural, Senar, Prefeitura, está dando essa oportunidade para os jovens. Eles têm que pegar e a gente tem que incentivar. Então, nesse primeiro momento, agradecer muito o sindicato, em nome, né, da educação, em nome da gestão e em nome do Arroio Grande, porque é uma contribuição essencial para o nosso desenvolvimento. Casca, eu vejo a participação do executivo de extrema importância. O doutor Ivan foi modesto demais. Ele é uma figura modesta, mas o apoio de vocês é muito importante. É muito importante. E como tu colocaste, é uma política de mão dupla, né? De crescimento do Arroio Grande, mas a importância do apoio da Secretaria da Educação, do Executivo diretamente, é muito importante. A questão transporte, questão merenda, né, merendeira, isso aí nos dá um apoio de infraestrutura que proporciona atender bem os 40 jovens, as duas turmas, né, manhã e tarde. E isso que tu colocasse como professor, essa visão de professor, elucida bem, né, o que a gente gostaria de ver nesse jovem que tá tendo a oportunidade, né, que ele, como eu digo, que ele tirasse o tapa-olho, que ele enxergasse o mundo de uma forma mais ampla, né? Eu não sei se eu estou ficando velho ou experiente, mas parece que as gerações de hoje já começam que olham muito para o telefone, né? Então, que é uma visão para baixo, uma visão... Claro que o bombardeio de informação que a gente tem com uma maquininha dessas é impressionante, né? Mas precisa ter um pouco de visão de mundo. Saiu um pouco da informação do Google ali, né? E enxergar as coisas de outra forma. Mas não, a participação de vocês é muito importante para a construção e manutenção do sistema. São 8 municípios, Rafael, do programa, melhor dizendo, são 8 municípios no estado que detém. Então, muita gente deve estar querendo o jovem do seu município. Né? Então, a gente tem que estar muito afinado, né, para seguir tocando aqui, formando gente, fazendo pessoas. Esse é o objetivo. Mas a relação entre sindicato, né, rural, na gestão do Marcelo, na gestão do Ladislau e também prefeitura, e aí falo da gestão do prefeito Ivan e do Casca Silva, ela vai além, né, da parceria com o jovem aprendiz. Nós tivemos por um tempo também o
programa Alfa, né, que era de alfabetização, exato. Que foi realizado no interior, que também tinha parceria da prefeitura. Fora aí as ações de fomento à Expofeira, né? Tivemos aí uma luta incessante, até acompanhei o Casca em Porto Alegre para a realização do Expocanto, naquele ano também que a gente não se teve a realização, mas o Casca também foi um dos que lutou muito aí junto à Secretaria de Cultura do Estado para que o Expocanto fosse realizado naquele ano em que a gente acabou não tendo êxito, né? Mas essa parceria, essa simbiose entre a prefeitura e o sindicato, ela sempre foi muito proveitosa, né, prefeito? E muito da conta de se ter aí o gabinete do executivo aberto aí para essas demandas que viessem do sindicato, que reproduz, né, Marcelo, aquilo que é o anseio dos produtores aqui de Arroio Grande, que acabam movendo a economia do nosso município, né, prefeito? Com certeza, né? Até porque quem está do lado de fora, Marcelo, quem está do lado de fora assistindo, ele não sabe o quanto dá trabalho, o quanto dá de investimento a realização de uma Expofeira, ou quando desfilam as escolas de samba no carnaval, acha que todo mundo quem está assim só aplaudindo, ele está curtindo a sua festa, mas vai sentar aqui atrás para organizar e ver tudo isso, quanto custa, e de onde que vai sair o recurso, e como é que tu vai ver, e como tu vai fazer. Olha, a coisa não é fácil. Então, justamente assim, a gente sabendo a importância de cada evento, e uma das coisas que a gente nunca cansa de falar é o que representa o agro em termos do PIB, assim, para nós, né, Casca? Sabemos que é um percentual muito alto. Sim. E em cima desse percentual é que a gente tem que dar o devido retorno àquilo que a classe também aguarda de nós e espera da gente. E que, infelizmente, muitas vezes não se vê a perspectiva e não se vê nenhuma esperança por parte do governo, ou a nível estadual, ou a nível federal, principalmente a nível federal, que é os que têm mais recursos, para poderem financiar e poderem dar uma esperança para o produtor no sentido de continuar. E quando a gente vê a resiliência do produtor, que se foi mal na soja, mas que já está preparando para plantar no arroz, e mal está saindo daquele outro que não foi boa a colheita, e que não sabe como é que está o endividamento dele, e não sabe como é que a coisa vai continuar, mas mesmo assim ele parece que ele é sufocado por essa atividade ou essa vocação que tem para o agro, que de um jeito ou de outro já está tentando fomentar, tentando plantar, tentando pensar em uma outra alternativa para tentar ver se consegue desta vez ter a esperança de que dê certo. Então, se tudo isso a gente como gestor não vai enxergar, bom, então aí nós estaríamos sendo totalmente insensíveis e anestesiados diante do que representa realmente a nossa classe do agronegócio. Então, é mais uma oportunidade em que a gente tem que se abraçar junto. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Se abraçar, porque, na verdade, assim, se nós for colocar no papel o quanto sai uma Expofeira, se tu vai colocar o que vai me trazer de retorno, de repente até pode, se o negócio forem bom, mas daqui a pouco não sai do jeito que a gente imagina, e depois, como é que nós... E vai o CPF do presidente. Doutor, não é fácil. Eu digo para o pessoal, a Expofeira custa, com o festival, a Expofeira custa R$500 mil. Né? Para ter uma ideia de número, assim, a nossa arrecadação de sócio é 10 vezes menos do que isso. Então, a gente aposta num evento que custa 10 vezes mais do que se arrecada, e que, graças a Deus, tem saído bem, né? A volta do Expocanto foi espetacular. Claro que nesse R$500 mil está incluído o festival e o aporte da Lei de Incentivo à Cultura. Mas os parceiros, o executivo é muito importante, e sem demagogia nenhuma, Rafael, vocês me conhecem, né? Estamos num bate-papo entre amigos. Claro. Né? Eu tive a sorte, no momento que entrei para cá, de ter o gabinete da prefeitura aberto sempre. Isso aí é uma coisa que eu tenho só a agradecer, porque facilita a comunicação, aproxima. Os interesses são os mesmos, do Arroio Grande melhora. Perfeito. Né? Não é a hora de lembrar partido A, B ou C. Não. A eleição passou, a eleição teve na data X lá, venceu, não interessa. A partir daí é construir um Arroio Grande
cada vez melhor, né? Que com certeza vamos seguir construindo e vamos seguir a parceria. Mas no caso aqui do Casco e do Dr. Ivan, que estão terminando essa etapa, né? Só temos a agradecer, né? Também, na época, o Henrique foi o prefeito num período que eu fui presidente, um grande parceiro, e o gabinete sempre aberto, e construímos muito, doutor, construímos muito. E essa questão do agro para nós aqui, né? Eu até tento colocar com certo cuidado, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente está se agrandando, como se diz. Não tem nada disso. Tenho o maior respeito por todo empresário que abre o seu negócio às 8 da manhã e fecha às 6 da tarde, está ali trabalhando e ganhando a vida e também injetando recursos no município. Só que, indiscutivelmente, o Arroio Grande tem um link com o agronegócio. É aquela brincadeira que a gente fez do podcast gravado anteriormente, que duvido que algum cidadão arroio-grandense não tenha um parente, um tio, um sobrinho, um avô, né, que não seja ligado ao agronegócio. E os números mostram, né, Casca, que o aporte financeiro via ICMS é muito grande desse segmento. Então, o que nós, Sindicato Rural, fizemos? A contrapartida é injetar no município programas como o Jovem Aprendiz, eventos como a Expofeira, e qualquer outra coisa que venha a somar para o nosso Arroio Grande. E ter a parceria do Executivo e do Legislativo é tudo que se quer, é construir um Arroio Grande cada vez melhor. Mas falando voltando ao jovem, no final tomei o teu lugar aqui. Eu vou deixar para tu fazer. Estou eu fazer. de mediadora. Tá correndo, eu convivo contigo. Não, só para finalizar. Tá vou perder o emprego aqui. Esse programa, nós temos que estar muito atentos para não perder ele. São 8 municípios só, Casca, em todo o estado. E tem muita gente querendo ter o jovem no seu município. Então, a gente tem que estar linkado aí para seguir fazendo pessoas, construindo gente. Além disso que o Marcelo coloca, Casca, a respeito da importância do jovem aprendiz, o prefeito colocou a respeito do êxodo rural, né, essa preocupação que o sindicato tem, que os jovens, né, acabam saindo do campo por falta de oportunidades, enfim, ou para buscarem outros meios, isso acaba mudando, transformando um pouco toda essa matriz econômica que o município tem. E o jovem aprendiz ele vai justamente ao encontro dessa lacuna a ser preenchida, né, que é a manutenção do jovem na atividade rural, proporcionando um curso a qual o jovem ali ele é remunerado, né, Casca, é injetado aí na economia do município, um cálculo que a gente fez aqui em torno de R$30 mil, né, por mês, por conta do jovem aprendiz. Isso prova também a importância econômica que esse programa traz, não só para os jovens, mas também para a economia do município, né, dessas empresas que também acabam investindo, né, nos jovens aqui no município de Arroio Grande. Casca, como sempre, né, coloquei para ti a respeito do teu posicionamento, da tua visão também como educador, o que isso representa, né, para um aluno que está lá na escola, no ensino regular, de repente tendo a oportunidade de ter o seu conhecimento ampliado dentro de uma atividade que é a realidade do nosso município e ainda ser remunerado para isso, Casca? Com certeza. A verdade é colocar para vocês que, além do conhecimento, os professores vêm de esperanças, vêm de sonhos. A partir desse pressuposto aí, o que muitas vezes nos falta é essa possibilidade desse sonho se tornar realidade. Então, o momento em que a gente consegue, principalmente no interior, eu estou falando um pouquinho na questão do interior, porque se nós temos dificuldade na zona urbana, principalmente na questão estrutural, da educação como toda, que não é o ponto, né, da nossa discussão. Imagine lá na zona rural, que tem que o menino acordar às 6 horas, às vezes 5 horas, e muitos deles com até dificuldade de alimentação, enfim.
o grande sonho do educador é poder ter uma escola que também abraçasse todas essas questões que são inerentes àquilo que é responsabilidade direta de um professor, de um educador e da escola. Mas a realidade é totalmente diferente. E quando há essa possibilidade, né, de nós darmos a extensão da escola para melhorarmos o conhecimento do aluno, né, do indivíduo como um todo, né, é um espaço que a gente tem que abraçar, todos nós, né, e ver a relação que o Marcelo fala, né, de todos os entes, e aqui são muitas mãos, como o Marcelo já colocou, e a nossa responsabilidade aí como gestor é buscar esse encaminhamento de um programa, e eu gostaria muito, do meu grande sonho era tornar um programa desse numa política pública, né? E às vezes fala muito aí, né, Daniel, de a prioridade da escola de tempo integral, mas está muito longe de nós abraçarmos tudo isso enquanto, né, entes federativos. Parece que está muito longe, ainda não chegamos. É o ideal, a gente já discutiu 1000 vezes isso aí, né, mas nós não chegamos aí, acho que é 30%, sei lá, eu até buscaria informações mais precisas. Então, quando tu deslumbra isso, essa possibilidade, né, de colocar o teu aluno, aquele ali que tu vive dia a dia, que tem essa necessidade e precisa desse espaço para aquisição de conhecimento, para melhorar o conhecimento, para encaminhar um processo de vida, e parte pressuposto, Marcelo, que eu vejo com um grande percentual daqueles alunos que estão iniciando ali no Jovem Aprendiz, ele chega até o final do programa. Uhum. Mas na educação é diferente. Pois é. É totalmente diferente. Nós iniciamos com o menino lá na educação infantil, iniciamos com 10 e chegamos com 2 na universidade. Uhum. E esses dados são apavorantes para um país que precisa ainda se desenvolver. Então, quando a gente tem essa possibilidade de juntar forças, como estão bem claros aí nessa conversa aqui nesse podcast, o Senar, o sindicato, a prefeitura, o legislativo, enfim, nós estamos criando uma grande oportunidade. Não vai chegar só 2, vão chegar todos ao final. Uhum. Às vezes fica um pelo caminho. Então, melhor ainda, o pensamento de qualquer gestor público que pensa em realmente ter qualidade da educação, quando se propõe de que, numa sala de aula que se ensina, que se coloca a vida como ela não é como está naquele livro ali, mas a realidade. Eu, como professor de educação física, eu sempre discuto isso, né, Daniel? Nós somos da prática, nós queremos ver a coisa acontecer. E muitas vezes a gente se perde. Como se perde na gestão pública, com essa burocracia que nos mata, e você sabe disso, né, Marcelo? Mas a educação ela tem que ser viva. Ela tem que ser pulsante, ela tem que realmente modificar a vida das pessoas. E essa é a possibilidade. Eu acho que esse é o grande case de uma realidade que poderia passar por outros setores. E que a educação, que nós discutimos, que é a mola propulsora, que é o caminho, mas ela não consegue, na sua grandiosidade, chegar a um percentual que talvez um programa desse chegue. Talvez lá, na continuidade, quando ele vai escolher lá a sua faculdade, ou lá no KVG, como já colocou, tem 1 ou 2 meninos, mas cria uma perspectiva diferente na vida dele. Talvez esses, hoje, 38, 39 alunos, esses vão chegar na universidade. Esses vão chegar. Porque eles vão saber um pouquinho da força de que é ter o poder aquisitivo, que muitas vezes não muda só a vida dele. Muda a vida da família. Sim, exato. E eu quero dizer que eu sou exemplo disso aí. Exato. Sou exemplo disso. Então, até uma fala diretamente para aqueles meninos que estão hoje ingressando no Jovem Aprendiz. É diferente, porque tu vai aprender também construindo uma política na sua família, né? Porque tu vai sentir o que é a qualificação e quando tu chegar lá, tu receber um pouquinho mais. Falou muito bem naquela questão da tua avaliação, nós estamos discutindo aqui, não é aquele que ganha 10, 20 salário mínimo. As maiores discussões são aquele que ganha um salário mínimo. Talvez por esse motivo, de não ter um programa Jovem Aprendiz na vida dele. Então, Marcelo, eu tenho certeza absoluta, como educador,
e educador da zona urbana, a maioria, como eu falei anteriormente, isso não tem preço dessa possibilidade. Talvez não chegue lá a construção, né, daquela mão de obra que nós precisamos do Rio Grande, mas esse menino aí, ele estará muito mais preparado daquele que iniciou lá no ensino, na educação infantil, para chegar na universidade. Deixa eu pegar esse gancho do Casca. Claro. E tu tocou num ponto importante, que as pessoas, a gurizada principalmente, né, nós estamos falando do jovem, tem que se dar conta, tem que dar o estalo, tem que dar o start. Porque às vezes tu vai contratar uma pessoa, né, um ser humano espetacular, cara trabalhador, cumpridor, íntegro, né? Só que tu precisa de um algo mais. Seu fulano, eu não sei fazer. Eu não treinei, eu não sei, eu não consigo. E aí, a cada não sei, não posso, não consigo, ele vai perdendo espaço. Então, infelizmente, o nome já diz mercado de trabalho. É um mercado, é uma disputa saudável, né? Torcemos que sempre seja saudável. Às vezes não é, né? Mas é uma disputa, a vida é uma disputa, né? Então, isso que tu colocou, Casca, até eu te faço uma pergunta. Vamos viajar um pouco aqui na maionese, como diz, já que estamos falando em juventude, vou falar que nem a gurizada. Às vezes me passa pela cabeça assim, ó, o que a gente podia construir como cidadão arroiograndense, usando o próprio Senar, para aos pouquinhos, na escola pública, dar alguma pincelada de deixar uma pulguinha atrás da orelha ali, né? Porque o que eu vejo, doutor, da nossa geração para a geração de agora, eu acho que, graças a Deus, a educação do nosso tempo era mais... é mais linha dura, mas eu não reclamo se era linha dura, eu reclamo, nos mostrava um rumo, um trilho, né? Que lá adiante a gente tinha um amadurecimento para escolher o caminho que fosse seguir. Mas eu acho que hoje vocês, professores, são guerreiros, porque Deus me livre, tu ir com um bilhetinho para casa, ou pegar uma secretaria, mas tu tá louco. Não, eu acho que até a gente vai mais longe assim, em relação à questão até do próprio método de ensino. Eu sei que essa não é a discussão. Eu ia chegar nisso aí. Mas eu lembro, por exemplo, que na minha época, né, e aqui, né, eu acho que... Sim, tu um pouco mais novo. Eu sou uma geração abaixo da de vocês, mas eu lembro que estudei, tive meu ensino fundamental todo ali na Escola Silvina, e eu lembro que para passar de ano, na primeira série, na primeira série, tem que saber ler. Eles davam um texto e você tinha que ir na sala da diretora e ler o texto para ela. Senão você era reprovado. Hoje em dia se faz isso com um aluno ou não? Não. Né? Mas era isso aí, Marcelo. Estava pensando assim, eu acho que o investimento do Senar, o sindicato, nós da prefeitura, a sociedade como um todo, e a cidade aqui da Rio Grande, sendo assim estrategicamente uma cidade para se fazer esse tipo de investimento, acho que não vai ser mudado. Acho que continuará sendo esse tipo de ação, de investimento, tanto do Senar como dessas instituições todas envolvidas. Mas esse teu ponto de vista e esse detalhe teu é o que eu estava pensando anteriormente, desse lado cultural. Com relação, assim, vou te dar um exemplo, assim, no nosso ali na gestão municipal, até há pouco tempo atrás, o pessoal não queria participar das licitações. Era uma briga participar das licitações. Ou, na licitação do pão, ganhavam lá de Canoa e terceirizava aqui da Dona Farinha. Aí comprava lá cimento, não sei, areia, não sei de quem, aqui o pessoal, o nosso, aqui o seu Arildo, que entregava areia. Eu digo, aí fizemos um trabalho árduo. Vamos lá convencer o pessoal para que participe. Até que convencemos, e hoje eles estão participando. Quase uma reeducação, né? Exato. Então, quando eu vejo isso ali, de que às vezes está faltando esse algo a mais em termos de motivação, de estruturação, de repente possa, assim que realmente na parte da educação, possa começar a se trabalhar esse algo a mais
para quando ele chegar nessa oportunidade de poder ter isso ali, ele tenha uma maturidade e uma responsabilidade melhor com relação às suas ações e não desperdice a chance. Dá sequência, entendeu? Então, nesse sentido, assim, eu acho que vale a pena refletir, vale a pena nós pensar em montar que estratégias podem ser tomadas daqui para frente, assim como também me preocupa muito o uso exagerado do celular, da tecnologia, que é importantíssimo, mas que hoje já está mais do que comprovadamente de que ela se torna prejudicial à saúde de todos nós quando se usa por horas e horas a fio, sem dar o devido descanso, se torna prejudicial. Então, nós trabalhar esse lado e montar essa estratégia certa, assim, para que a gente pense nesse tipo de fruto, de colheita, assim, algo mais qualificado, eu acho que o Rio Grande é a chance que a gente tem, porque há quanto tempo nós também refletimos e se queixamos que a nossa zona sul é esquecida e não vai para frente, comparado assim, com as outras regiões, né, Casca, do norte, do centro, uma parte até pela representação dos nossos políticos, que as emendas que vêm, comparadas com o que eles recebem lá, é quase nada para investir. Mas até quando nós vamos ficar só lamentando que a Zona Sul é esquecida, que isso aqui, como é que nós vamos agir para tentar montar uma estratégia diferente para que a gente saia dessa ponta? Entendeu? Então, ali, que o Casca, que é mais atinado que eu politicamente e mais articulado, de repente possa ter uma estratégia melhor. Na verdade, Marcelo, é uma questão que tem uma abordagem muito grande. Não temos uma formatação de um pensamento a nível educacional nesse momento de que possa chegar ao entendimento. Eu consigo entender o teu questionamento e acho que era uma discussão importantíssima, tá? Porque, primeiro, que ela exige um comprometimento de muitas mãos. Quando eu falar em um assunto democracia é muito nova nesse país. Claro. Tá? E saber lidar com esse processo, né, de democrático, de entendimentos diferenciados, de pontos de vista diferenciados, tá? E é o que faz ainda do Brasil um país em desenvolvimento. É aquilo que eu coloquei no início. Nós trabalhamos muito em política de governo. Muito. Tá? Nós estancamos o momento que o governo cessa. Tá? Muitos. Aqui não estou faço crítica a todos, não, tá? Independente de partido político. Tá? Parece que as coisas que o partido adversário, o governo adversário está fazendo, tá bom, não. Porque eu vou criar algo novo. Isso é um dos problemas que nós temos. Sim. E na área da educação, talvez seja o maior problema. Por exemplo, né, vamos sonhar aqui. Tá? E o Daniel aqui era um dos que defendia isso aí. Nós ensinamos matemática financeira para os nossos alunos. Sabemos, nós ensinamos talvez a trabalhar, a se esforçar, a ganhar dinheiro. Talvez a gente aprenda isso aí. Antônio da Luz diz isso. Tinha que ter uma cadeira de matemática financeira. Eu estou dando um exemplo, tá, para tentar elucidar o que eu penso em relação a isso aí. Então, esse processo não é muito simples, como eu falei, é um processo que nós estamos discutindo ainda. Tá? E não vai ser tão perto dos nossos braços. Mas nós avançamos. Tá? E aí a vontade política ela se faz desta forma. Tá? Tudo gira em torno da vontade política. Sempre digo isso aí nas minhas falas. Aí o gestor, do seu olhar, do seu comprometimento, ele tem essa possibilidade de avançar. Mesmo que, né, Daniel, a pequenos passos, mas ele tem que buscar esse entendimento. Tá? Construir hoje. A educação não pode ser somente, e não é, infelizmente, porque nós não temos braços professores para ser um psicólogo, para ser um médico. Hoje a escola não é só a educação, não é só o ensinamento do português e da matemática. A escola hoje abrange tudo. Hoje nós temos que cuidar
além dos muros da nossa escola. A realidade é outra. Sim. A tecnologia, ela avançou em alguns setores importantes, né? Principalmente da ciência, né, doutor? Mas em algum momento essa educação ela é terrível, porque ninguém mais lê um livro. Como é que eu vou me apossar do conhecimento se eu não ler, se eu não tiver esse poder que é fantástico? Nós deixamos. Os nossos filhos hoje não fazem mais isso. Então, quando nós temos a oportunidade de estar além da escola e proporcionar que ele esteja lá estudando, porque o extraescolar, ele hoje, em alguns momentos da vida, ele é mais forte que o próprio escolar. Pois é. Por quê? Porque, como disse o Rafael aqui, como é que é? Agora eu cobro meu filho, eu posso. O professor pode ser meu filho, o senhor sente, fica ali, o senhor tira o chapéu. Como é que ficam essas relações? Mudaram. As relações mudaram. Então, tem que ter um comprometimento, de olhar daquilo que um gestor entende como pode transformar na vida de uma pessoa. Eu penso assim, e eu entrei, e posso dizer por mim, eu entrei na política com esse viés, de fazer, né, do espaço político, que é o espaço de decisão, é um espaço de vontade de olhar político, mas é de decisão. Da construção, talvez, uma educação diferente, um pouquinho mais perto daquilo que é o sonho de muita gente. E aí se faz, sim, doutor, dos espaços que nós temos, como é que nós chegamos, como é que está hoje, né, a situação da nossa região, ela está esquecida, por quê? Também por força política. Talvez porque não esteja lá aqueles lutando, porque o pensamento, talvez, de uma região, como a região das Hortênsias, é totalmente diferenciada culturalmente da nossa região. Mas eu vou fazer uma meia-culpa, Casca. Eu acho que nós habitantes dessa metade sul aqui, vou generalizar, vou ser injusto com muitos, com certeza, mas a gente também precisa virar a chave, como eu digo. Sim. Sair do comodismo. Exatamente isso aí. Aqui, por isso que eu dou um exemplo, doutor. É uma questão, não é só nós aqui, políticos, né? Estou falando todos nós, enquanto cidadãos. Não tem... eu acho que a gente também precisa acreditar que pode mais. Isso aí. Né? E aí vem numa coisa que eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas talvez o primeiro passo de uma caminhada bem longa, é melhorar a educação de base. Se vê muita facilidade para um terceiro grau, claro, quem não quer um terceiro grau? Só que eu acho que nós precisamos melhorar primeiro a educação de base, para depois chegar lá na ponta. O assunto... Pois é. Mas é que tudo gera. É um assunto muito... Alguns devem estar assim, mas o Casca está sonhando e tal. Não, eu acho que isso aí, tu já pensou a gente fazer com que essa gurizada que chegue em programas como Jovem, vamos voltar para o Jovem de novo, Jovem Aprendiz, o programa, que viesse com mais avidez por conhecimento, com a coisa mais clara, era gol certo. Nós temos um programa muito importante nos últimos governos municipais, que era conhecido como CIE, agora tem um outro nome, que é outra empresa que ganhou, mas é um programa idêntico, né, com algumas referências diferenciadas, né, pela proposta, né, do primeiro emprego. E hoje a prefeitura, né, tem, eu acho que mais de 100 jovens trabalhando no poder público, né, já construindo uma mentalidade, né, daquilo que eu entendo que gerencia a vida de todos, né, que é a perspectiva de um futuro melhor. Isso foi construído, né, no governo do município, foi avançando, foi melhorando, ele se tornou bem mais democrático por uma escolha através da qualificação da própria educação. E quero aqui fazer uma referência, a secretária não está aqui, mas fazer uma referência ao crescimento de muitos secretários do município. O município de Arroio Grande é um município que cresceu no IDEB. Por isso que eu digo assim, tem que ter olhar, né? tem que ter esse comprometimento, e aí também faz parte aqui, né, essa proposta do Senar e Sindicato através do Jovem Aprendiz. Nós melhoramos nossos índices de educação. O Daniel pode até nos dar os índices assim, né, de melhora, que
né, que cuida bem disso aí. Mas isso demonstra, né, em tudo que a gente está colocando aqui, doutor e o Marcelo, Rafael, é que ainda encontramos um caminho, que é a educação. Tá? Nós vamos discutir, nós vamos, né, ter pensamentos antagônicos, e é necessário, faz parte do processo, mas há sim um entendimento aí, né? Talvez algum não comprometimento, mas entendimento. O caminho é a educação. Aí nós temos que insistir, nós temos que parar de não dizer isso a toda hora e a todo momento. Nós temos que incutir nos nossos filhos, nós temos que dizer. A minha mãe, ela dizia para mim: eu só tenho uma herança para ti. Eu só tenho, a única herança que eu vou te dar é a educação. E ela fez na sua plenitude. Nós precisamos dizer para os nossos filhos, todos nós aqui, todos os cidadãos do município lá, dizer que o caminho é a educação. Estão os exemplos aqui, e nós temos que insistir nisso, Marcelo. Eu dou exemplo para a gurizada que, até com um linguajar que eles entendam fácil, né? Eu digo, tio, o conhecimento é a academia. Exatamente, claro. É isso aí. É a ginástica do A cérebro. educação é movimento. Você me diga, eu sou professor de educação física, né? O daqui, ó, esse aqui sabe muito, me convenceram usando a palavra, olha o cérebro, né? Como é que funciona o cérebro, é isso aí. E isso é um ponto que me preocupa, assim, que se vê geralmente na juventude, a falta de vontade de saber, de descobrir. A descoberta. Está tudo no Google. Aperta ali e tem... Marcelo, mas eu acho, faz hora até eu me torno chato às vezes, porque quando tem as conferências de educação, os simpósios, eu sempre bato na mesma tecla e digo, né? De reforço, com convicção de que o modelo educacional do Brasil está falido. Tá errado, tá mal. E ele precisa por esse tipo de reforma, enquanto alguns governantes usam a educação para aprisionar a população, eles vão estimular isso ali. Agora, os governantes que querem fazer da educação uma forma de libertação, uma forma de crescimento e de prosperidade, eles vão pensar de uma outra forma. O senhor tocou num ponto que é a dura realidade. Na minha opinião, esse método Paulo Freire é um desserviço. É a minha opinião. Claro. Casca, não sou professor, mas eu acho que houve um desserviço. Não pode um aluno na terceira série não saber ler. E é comum. É comum. Um jovenzinho, né, me perguntou: tio, que idade tu tem? Eu tinha 45 anos na época. E ele tinha 10 anos. Eu digo: que idade tu tem? Eu tenho 10. Qual é a nossa diferença de idade? Tinha 45 menos 10. E dedo da mão e dedo do pé, e olha para cima. Digo: tia, mas que série tu tá, cara? Terceira. E aí? Tá mal, tá errado. Não pode ser assim. Mas isso é um assunto que a gente vai ficar aqui discutindo. Eu já sei, esse é um programa muito especial. Aí nós temos que ficar aqui só discutindo a questão educacional, mas eu acho que o que fica desse nosso bate-papo, né, e até muito representado, eu acho, na colocação do Casca, do Dr. Ivan e também do Marcelo, né, que a síntese é a importância de programas sociais que venham a estimular os jovens, né, como a gente conversou com a Gabriela aqui, que é a supervisora do Senar e supervisora do programa Jovem Aprendiz aqui em Arroio Grande. Uma das condições para esses alunos permanecerem no programa é a relação com a escola, com a frequência escolar, com as notas, né? Então, tudo isso é acompanhado, né, Marcelo, por essa supervisão do Senar, para que os alunos possam ser mantidos dentro do programa, dentro dessa condição, promovendo aí o ensino, promovendo a geração de renda dentro desse programa social fantástico e magnífico que é o Jovem Aprendiz. A gente vai encaminhar o final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a presença do prefeito Ivan Guevara, do vice-prefeito Casca Silva, do presidente do sindicato Marcelo Silveira, agradecer a sua audiência, a sua companhia, convidar você a ativar as notificações para sempre ficar por dentro aí de novos episódios do AgroConecta. E justamente o nosso espaço aqui serve para isso, para a gente discutir
promover as ações do Sindicato Rural, mas também discutir as ações que envolvem e que impactam aí a nossa comunidade. A questão política refere-se a isso, a questão educacional também se reporta a isso. São preocupações que o Sindicato Rural de Arroio Grande, como entidade participativa e ativa aqui no nosso município, tem. E por isso que nós mantemos esse espaço, esse canal com os nossos amigos produtores rurais e também com a comunidade de Arroio Grande, para você venha ficar por dentro sempre das ações do Sindicato Rural. Desejamos a todos aí um excelente dia e agradecemos a sua audiência e a sua companhia, e fique sempre ligado para sempre ficar por dentro das nossas ações e dos próximos episódios do AgroConecta. Até a próxima. Programa AgroConecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande.